Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, eu sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo na parte de licitações. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, pessoal, no capítulo 8 será abordado o assunto sobre a jurisprudência e atualizações legislativas. Então, no primeiro tópico desse capítulo, nós vamos ver os casos jurisprudenciais relevantes e, por fim, nós vamos abordar sobre as mudanças recentes na legislação da questão da licitação. Então, pessoal, a evolução do direito administrativo e das licitações é intrinsecamente vinculada à interpretação e à aplicação das leis pelo tribunal. Então, tanto o direito administrativo como a licitação, ele vai tendo aí essa interpretação em cima desses temas de acordo com a aplicação das leis pelos tribunais. Então, o tribunal ele vai tendo julgamentos, né? E esses julgamentos, então, eles são reiterados e aí vira-se jurisprudência, ok? Em cima disso, a gente vai ver o conceito de jurisprudência. Então, essa jurisprudência é entendida como a reiterada decisão dos tribunais sobre determinadas questões legais e desempenha, de certa forma, um papel importante, um papel crucial na definição e consolidação das normas aplicáveis. Tá? Então, isso é jurisprudência. São decisões de vários tribunais que acabam que a gente entra num consenso em cima de determinado ponto e isso vira-se, então, uma jurisprudência. Então, nos últimos anos, alguns casos jurisprudenciais eles se destacaram por sua relevância na moldagem da interpretação das leis de licitações. Então, vamos para um exemplo notável aí. Então, um exemplo notável é a jurisprudência relacionada à anulação de processos licitatórios em casos de irregularidade, onde os tribunais têm reforçado a importância da transparência, competitividade e observância rigorosa das normas para garantir a validade dos certames. Então, em muitos casos, o que acontecia? Então, tinha a questão da falta de transparência, certo? Ou seja, benefício de um em detrimento de outros, ou seja, isso afetava a questão da competitividade, ou então não seguia um rigor na questão das normas, ou seja, do que estava no edital. Então, em muitos casos, isso foi acontecendo de forma reiterada e os julgamentos foram, então, sendo de forma unânime a anulação do processo licitatório como um todo. Então, isso vai acontecendo reiteradas vezes até chegar e se transformar em uma jurisprudência. Então, outro aspecto jurisprudencial que tem relevância aí diz respeito à responsabilização de agentes públicos em casos de má gestão ou condutas inadequadas durante o processo licitatório. Então, nós vimos na aula 6 a questão das irregularidades e sanções. Então, houve então a jurisprudência em cima dessa responsabilização dos agentes públicos, ok? Então, as decisões dos tribunais têm reafirmado a necessidade de observância estrita dos princípios norteadores que foi visto na aula 2, penalizando agentes que desrespeitam os preceitos legais ou que atuam de maneira a comprometer a lisura dos processos licitatórios. Então, gente, a gente chega nesse capítulo 8 pegando pontos de vários tópicos que a gente já viu aqui no curso e mostrando como que isso é discutido nos tribunais, ok? Então, em cima dessas jurisprudências, em cima de algumas necessidades, houve então a mudança na legislação. Então, o direito administrativo, por sua natureza dinâmica, ou seja, ele modifica bastante, às vezes há necessidade dessa modificação, que a gente vive no mundo de mudanças, de tecnologias. Então, o direito também está sujeito a atualizações legislativas, que buscam aprimorar e adaptar as normas às transformações sociais, às transformações econômicas, bem como das transformações tecnológicas. Então, mudança, gente, não é visto como algo negativo, algo necessário, tá? Então, nos últimos anos, diversas alterações foram introduzidas na legislação de licitações, sendo a mais notável a aprovação da Lei número 14.133 de 2001. Então, é algo muito recente, que instituiu um novo marco legal para as contratações públicas no Brasil. Então, é algo recente. Então, a Lei 14.133 de 2021 é conhecida como a nova Lei de Licitações,
trouxe significativas mudanças visando modernizar e simplificar os procedimentos licitatórios, né? Haja vista que a lei anterior, né, que é a Lei 8.666, com certeza ela não abordava nada relacionado à questão online, né? Ou seja, as possibilidades dos tipos de modalidade acontecer online, porque não existia isso quando ela foi criada. Então, por isso, tem as necessidades também de novas modificações. Então, entre as principais inovações, destaca-se a criação do regime diferenciado de contratações públicas, RDC, que agora é aplicável não apenas a obras e serviços de engenharia, mas também a todas as contratações públicas. Então, ou seja, esse regime diferenciado, ele agora vai ser bem mais amplo a todas as contratações públicas, ok? Então, além disso, a nova legislação também introduziu a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, que ela é destinada a contratações mais complexas e também inovadoras. Então, tá vendo aí? Sempre quando tem inovação, há necessidade da gente fazer algumas atualizações na legislação. Então, pessoal, outro ponto relevante aí dessa lei é a inclusão de dispositivos que visam aprimorar a eficiência e a segurança jurídica nos contratos administrativos, ou seja, isso também mostra a preocupação com a questão da lisura e transparência dos processos licitatórios. Então, foram estabelecidos critérios mais claros para a celebração de termos aditivos, bem como a previsão de um seguro-garantia para grandes contratos, objetivando proteger os interesses da administração pública. Então, resumindo, né, todo esse aspecto da jurisprudência que nós vimos no âmbito das licitações, então nós percebemos que as mudanças legislativas refletem o quê? Uma constante busca por aprimorar, né, nas contratações públicas, alinhando as demandas contemporâneas e promovendo uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos públicos. Então, a gente vai sempre adotar mecanismos que vai trazer segurança, vai trazer lisura, transparência nessas relações. Então, no entanto, é essencial que os operadores do direito e os gestores públicos eles estejam atentos a essas alterações para garantir o quê? A correta aplicação das normas e o alcance dos objetivos propostos pela legislação atualizada. Então, a gente vê que sempre essas mudanças vêm trazendo benefícios, ok? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula, que será o capítulo 9. Nós abordaremos sobre as boas práticas e as recomendações, ok? Espero vocês lá.